Bom dia, começando mais esse vídeo, seja bem-vinda à minha casa e hoje eu estou aqui na minha sala tomando o meu cafezinho. Eu fiquei pensando, as cafeterias, quando a gente vai por aí, nós não sentimos que a xícara, inclusive a alça, está quentinha? E eu já vi em lugares que a xícara fica em estufa, então elas já ficam ali quentinhas esperando o café para não esfriar com rapidez. Se você for perceber, é por isso que nas cafeterias a gente recebe o café um pouco mais quente, porque a xícara já está quentinha. E aí, se você coloca o seu café quentinho na xícara da sua casa, né, na temperatura igual agora, gente, né, vamos combinar, que tá esfriando tudo, desde a xícara, né, até a cama, quando você pega no seu lençol assim, ai, até dizendo, dá vontade de... Uma pessoa, uma vez eu vi que ela pegava o secador de cabelo e aí ela colocava as cobertas, o edredom, e antes dela entrar na cama, ela colocava o secador de cabelo ali para aquecer onde ela ia deitar debaixo das cobertas. Ela falou que quando ela deitava, tava quentinho, mas isso porque ela falou que ela ia lá pra Serra Mineira, diz que a Serra Mineira é muito frio. Hoje meu marido tava falando, eu constatei que eu não gosto de frio. E aí ele falou pra mim, você gosta do frio, mas na verdade você não gosta do frio, você gosta das coisas que arremetem o frio, que são as roupas, né, que a gente se veste um pouco mais elegante, que dá pra colocar sobretudo, cachecol, que eu saí com as amigas, né, foi o dia da gente ter um encontro, a gente foi numa cafeteria de tarde, domingo, na cafeteria de tarde, e aí tava friozinho, chovendo, coloquei um sobretudo, coloquei um cachecol, bota. Ai, o look de inverno é lindo, né? Por aqui, não sei onde vocês moram aí, mas aqui em São Paulo, nossa, é o look de inverno de São Paulo, assim, havaiana e meia. Mas voltando, né, o que eu ia falar com vocês, falei do café, ia falar da cafeteria que eu fui com minhas duas amigas. Nossa, quem pensa que eu tenho milhares de amigas, mas não. São parentes e amigas, porque uma é a prima do meu marido, que virou minha amiga, e a minha cunhada, que é minha amiga também. Elas também têm filhos e vivem nessa correria do dia a dia, então a gente marca de se encontrar uma vez por mês, que eu acho que é pouco, né? Dá pra gente se encontrar mais vezes, mas sempre dá certo, uma vez por mês. E olha isso, toda vez que a gente marca pra sair, chove. Toda vez, é batata. Outra vez deu um temporal e agora também tava chovendo e frio. E eu levei aqueles livros de colorir. Como aqui já tem bastante, porque tem os meus das meninas, eu levei três, então cada uma escolheu um desenho para pintar e as canetinhas. Aí, nossa, todo mundo que passava falava que legal, nossa, que boa ideia. Eu fiz uma surpresa para elas, não sabiam, né? E aí uma delas falou, nossa, vale super a pena, né? É o nosso encontro, a gente conversa, ainda tem um plus, que o plus foi fazer a pintura. E elas, gente, você não tem noção. Elas ficando mega concentradas. Como eu já tava mais prática, já terminei primeiro, eu fiquei conversando, falando, e elas lá. Aham, é. E elas amaram, assim. E eu falei pra elas, é um momento de desconexão. Eu trouxe isso pra gente lembrar que existe vida fora das redes sociais. Às vezes a gente fica vivendo a vida das outras pessoas através do que a gente vê, né, nas postagens e a gente deixa de viver nossa própria vida. Então, foi um momento de conexão muito legal, elas tiveram esse tempo de se encontrar, né? Acho que lembrando até da infância, que nós meninas, principalmente nós meninas, temos muito esse negócio de colorir. Sempre gostei de colorir, de pintar, passava horas. Então elas foram também ali colorindo e usando a criatividade, foi um tempo de distração, a gente foi tomando nosso café, comendo e ao mesmo tempo interagindo e teve esse tempo para fazer nossas pinturas. E como eu disse, todo mundo que me passava, inclusive as garçonetes iam lá, nossa, amei as canetas, olha, esse momento, ótima ideia. Eu indico vocês aí, gente. Vocês têm amigas que se reúnem para tomar um café, pode ser num café ou até na sua casa, você imprimir, né, folhas para colorir ou fazer qualquer outro tipo de hobby, se você sabe fazer crochê. Chama as amigas, fala, vamos ter a tarde do crochê, vamos fazer juntas. E aí é um tempo pra gente desconectar, porque
Se vocês repararem, hoje em dia, vocês vão na cafeteria, você vê pessoas reunidas, você só vê a pessoa lá, né? Selfie aqui. Muitas vezes, algumas estão conversando e outras estão ali, conectadas o tempo todo. E eu acho que fazer esse tipo de encontros que você não envolva, tá o tempo todo com o celular, te desconecta, né, dali, da vida fora dali, das redes sociais e te conecta naquele momento. É uma dica que eu deixo para vocês. Sem demora, vamos para a resenha do nosso livro. E, gente, o capítulo 12 nada mais é do que gerenciamento de tempo. Assuma o controle da sua agenda. Não saber usar o tempo da maneira correta vai também atrapalhar no seu relacionamento conjugal. Porque se a gente vive atarefada com o serviço de casa, não tem tempo para nada, nem para se cuidar, com certeza você não vai querer dedicar um tempo para pensar: nossa, meu casamento está esfriando, eu deveria me dedicar a fazer tal coisa, você não tem tempo nem para você, nem para respirar. Você olha ao redor, sua casa está uma zona, as crianças estão gritando e tá, sabe aquelas casas que você passa na frente, você ouve gritaria de criança, discussão, e aí você olha no quintal, um monte de coisa no quintal jogado, espalhado brinquedo. E com certeza, dentro dessa casa, existe um casal estressado que não tá tendo tempo para eles, que estão dedicando praticamente o tempo todo a trabalho, cuidar da casa e dos filhos, e em contrapartida, as crianças também não têm horário para dormir, para acordar. As crianças não conseguem administrar a vida sozinha, o tempo sozinho. Então, precisa que os pais deem horário para dormir, para acordar, tenham disciplina para casa não ficar um caos. Uma casa que ninguém tem horário para nada, para comer, para dormir, para nada, é uma casa, com certeza, tá tudo bagunçado. E aí o relacionamento também está deixado de lado porque ambos não têm tempo para pensar nisso, né? E vamos aqui então, assuma o controle da agenda. Ele diz que você, né, que nós precisamos dedicar um tempo para cuidar do nosso relacionamento. O casamento é uma parceria e precisa dividir essa tarefa entre os pais. Vamos aí, gente, para um assunto delicado. Os casais sempre estão discutindo por causa das tarefas da casa. Acho que na grande maioria dos casais, se você for procurar o motivo maior das brigas, tem tudo a ver com a limpeza, com a casa. E ela tá falando aqui que saber dividir as tarefas do lar inclui os filhos nas tarefas também, porque os filhos muitas vezes podem estar contribuindo a organizar o brinquedo, arrumar o sofá, arrumar as almofadas. Se você ficar tarefada, cuidando de tudo, e os filhos bagunçando, o caos está feito. Você está sobrecarregada e depois você não vai ter tempo para seu marido. As mulheres atarefadas ficam muito cansadas para ter tempo de qualidade com o marido. Imagina, passar o dia inteiro lidando com casa, com filho. No final do dia, eu sei como é que a gente está exausta, ainda mais que aquele dia você não conseguiu, nada deu certo, deu um monte de coisa errada, vários aborrecimentos. Você olha ao redor, tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Você vai olhar pra cara do teu marido, ele vai falar algo com você, você vai, pega ele, pega você! Não é assim? Nós temos também que tentar, né, considerar o fato de que o pobre do marido chegou do trabalho, às vezes também teve um dia difícil lá fora e não entende que você está extremamente estressada. E também nós devemos considerar que ele não tem culpa do nosso dia não ter dado certo e que nós devemos começar a praticar o domínio próprio, né? Segurar esses impulsos, porque dá vontade, dá. Mas a questão do domínio próprio é você contar até 3, né? Antes de você surtar. Mas infelizmente isso acontece. Isso acaba acontecendo quando a gente se sente muito sobrecarregada. A mulher que não tem louça para lavar tem mais tempo para pensar no marido. Todas concordam aí com isso? Se nós não temos louça acumulada, não temos tanto trabalho da casa para fazer, vai sobrar tempo para ficar com o marido, de pensar, olha, meu marido. E não é linda a cena do marido ali,
lavando a louça pra gente, dá até vontade de chegar lá, abraçar, falar que coisa fofa, não é verdade? Então, geralmente, ele diz aqui, geralmente os casais não se preocupam em dedicar um tempo para o casamento e acaba copiando o padrão de comportamento do que viram na casa de seus pais. Gente, vocês são dessa época também, porque eu sou da época que assim, que os pais, né, os pais em geral, inclusive meu pai, ele nunca viu meu pai lavando uma louça. E pior que assim, já tá idoso até hoje, tá? Minha mãe faz tudo. Meu pai era do tipo que ele sentava, minha mãe tinha que servir o prato para ele ali e não, ele não tirava nem da mesa. Nada, eu nunca vi meu pai ajudando minha mãe em nada. E isso era uma coisa da geração deles, que os homens da casa dos pais não ajudavam. Só que aí você ia olhar o relacionamento, né, dentro dessa casa, da mulher com o marido. Não era um relacionamento saudável. E só que sempre teve, né, os casais diferenciados. Conheci um casal que eles eram, você olhava, eles pareciam um casal que estavam sempre apaixonados, se abraçando, naquela época. E aí, era até o pai de uma amiga minha. Uma vez eu fui na casa dela, eu cheguei lá, a mãe dela estava fazendo a unha e o pai dela estava lavando a louça. Então, daí eu já percebi, o pai ele estava sempre ajudando, sabe? Ela tem um tempo para ela e então minha amiga, né, tava brincando comigo lá e o pai tava lavando a louça, a mãe tava fazendo a unha. Aí eu lembro que a gente tava brincando no quarto, depois quando eu saí com ela, né, que eu ia embora, quando eu passei, os dois estavam juntos na sala assistindo o filme. Então eles sempre estavam muito unidos assim. E a união no relacionamento se dava também que o pai dela sempre ajudava a mãe e os dois trabalhavam fora. Então, um ajudava o outro, tinha essa parceria nos afazeres da casa, e fazia toda a diferença no relacionamento conjugal dos dois. Aí tá falando aqui que dividir as tarefas, assim, com cada um fazer aquilo que gosta de fazer. Aqui no exemplo. Nos finais de semana, meu marido cozinha, porque ele gosta de cozinhar e cozinha muito bem. Eu já me sinto muito sobrecarregada de cozinhar final de semana, já que na semana eu faço, né, a comida e eu não gosto muito de cozinhar, embora eu sei que é importante, né, a gente, nós mães, fazer a refeição da nossa família como um ato de amor, de serviço, mas não é muito a minha praia ficar fazendo comida. E meu marido gosta de fazer o almoço, né? Criar pratos. Eu gosto de fazer sobremesas, bolo, café da tarde. Isso é minha praia. A praia é o bolo e o café. Então, nós chegamos a esse consenso. De final de semana, ele cozinha. E durante a semana, né? Como ele chega tarde em casa e tal, ele ajuda nas tarefas das crianças. As crianças pedem para ele ajudar elas quando ele não chega tão tarde. E louça, também ele me ajuda na louça. Então, nós fizemos uma divisão, assim. Eu não trabalho fora, ele trabalha. Então, eu tenho mais tempo para estar em casa, cuidando de algumas coisas. Só que no final de semana, nós separamos um tempinho para ele cozinhar. Eu fico com as crianças, faço outras coisas. E isso gera um tempo também de conexão. A gente vai todo mundo para a cozinha, as crianças ajudam também. Porque aqui ele fala que o marido ajuda na casa, mas as crianças, se são já grandinhas, também têm que participar para eliminar, né, as bagunças. Por exemplo, arruma seus brinquedos, quando chega a compra, a criança ajuda a guardar a compra, igual eu falei. Aqui em casa, como nos finais de semana meu marido cozinha, eles estão sempre juntos com a gente, cozinhando, ajuda a arrumar a mesa, tem que incluir as crianças também nas tarefas. E ele tá falando aqui que a gente também tem que adaptar as tarefas da casa com a nossa rotina. A gente tem que eliminar tarefas desnecessárias. Ele conta que uma das pessoas que foram consultar ele sempre aspirava, acho que 3 vezes por semana, aspirava a casa. E aí a criança nasceu, ela sentiu que estava muito estressada com essa tarefa de ficar aspirando a casa. E aí ele perguntou por que ela fazia, né? Por que ela queria aspirar 3 vezes por semana? Era necessário? Aí ela falou, na casa da minha mãe aspirava 3 vezes por semana na casa dela, né? Quando ela morava com a mãe fazia ela aspirar e ela criou esse hábito de aspirar na casa dela também, porque ela vivia isso na casa da mãe.
Então ele fala pra gente criar nossos próprios hábitos, porque muitas vezes a gente vem com um costume que era dos nossos pais. Só que a casa dessa mulher vivia fechada, a casa não tinha poeira assim para ela ter que aspirar sempre, mas na casa da mãe dela tinha bastante pó, que era uma rua de terra. Tem até uma história sobre do frango, né, de cortar as asas do frango, e aí a neta estava fazendo porque a avó fazia. A mãe fazia, tarará, e foram descobrir o fato de cortar a asa do frango porque a forma era pequena. E aí, quando a pessoa que começou, né, falou, acho que era a bisavó, falou: Ah, por que, que vocês não compraram uma forma maior? Ela cortava as asas do frango porque a forma dela não cabia, mas como a filha via e foi repetindo hábitos. Muita gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, mas é um hábito que foi adquirido, que foi passado para a gente. Então ele fala para a gente adaptar nossas tarefas de acordo com a nossa rotina e de acordo também com a nossa casa. E ele fala aqui que os filhos precisam ter uma rotina para não sobrecarregar os pais. Exatamente. Ele conta que ele viu várias vezes crianças de 3, 4 anos, 10 horas da noite em supermercados. Gente, aqui, a gente sabe que eles são americanos, né? Mas no Brasil, boa parte das casas de famílias que eu conheço não tem rotina de horário para as crianças dormirem e acordar, entendeu? Aqui eu vejo, tem crianças que ficam brincando na rua 10 horas da noite. 10 horas da noite, os meus já estão dormindo, aqui eles dormem cedo. A gente acorda às 5 horas da manhã. Assim, mesmo quando eles não estudavam de manhã, que eles acordavam 8 horas, tinha horário para dormir. No máximo era 10, que já era muito. 9h30 estavam dormindo, mas também acordavam às 8. Tem esse negócio de não ter hora para acordar e acordar a hora que quiser. E aí, eu sempre tive esse hábito, porque na casa do meu pai, a gente dormia cedo e acordava cedo, até no sábado e domingo. E as crianças seguem esse ritmo. Graças a Deus foi um hábito bom, né? Que coube na minha rotina e que eu adquiri na minha casa. Aí ele fala que criança tem que ter hora certa, a criança precisa ter hora certa para dormir e para acordar. E assim vai sobrar tempo para o casal, né? Se precisar estudar, ler um livro desse aqui, né? Juntos para falar sobre o casamento, sobre diferenças de opiniões. E se a criança dormir sempre no horário certo e dormir cedo, sobra tempo até para namorar. Ele fala que o gerenciamento de tempo numa casa muda todo o aspecto daquela família. E ele dá dicas de rotina para as crianças, né? A criança vai ter o horário de dormir e de acordar. Ela tem que ter um tempo de ouvir histórias, que pode ser contado ou por você ou pelo seu marido, que é aquele negócio. Quando seu marido conta a história lá para a criança, você lava uma louça, você ajeita uma coisa, ou você lê o seu livro, faz uma coisa para você relaxar. A criança precisa ajudar na tarefa da casa, igual eu falei. Eu vou trazer aqui num vídeo mais para frente falando sobre tarefas para cada idade. Tem a lista de tarefas para cada idade e que vai evoluindo de acordo com o que a criança vai crescendo, mas você precisa começar a incluir as crianças no começo a cuidar das suas coisas pessoais. Né? Se é pequenininho, tem 3 a 4 anos, tira o tênis, ensina um local para ele guardar o tênis. A mochilinha que chega da escolinha, coloque ali. Os brinquedinhos, termina de brincar, guarda de volta. Tenha sempre um cesto próximo de onde a criança está brincando, porque assim que ela terminar de brincar, você já instrui ela a guardar. Então, se é pequenininho, começar a cuidar das coisas pessoais. E a criança vai crescendo, você vai evoluindo as tarefas. E eu vou trazer aqui em um vídeo uma lista de tarefas para as crianças começarem a fazer de acordo com cada idade. Aí ele fala aqui que tem que, né, ajudar, as crianças têm que ajudar, dobrar roupa e tal. E o importante, elas precisam ficar sozinhas, brincando e aprendendo a ser criativas. Porque vamos entrar no negócio de telas, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque assim, meus filhos têm tempo de tela, eu não gosto que fiquem muito, mas eu deixo, eu permito, porque eles são uma geração digital, mas como eu falo, né, que é da dopamina, é fácil, que não é bom nem pra gente, nem pra nós que somos adultos, é bom ficar muito tempo em tela para as crianças que estão em desenvolvimento, tanto cognitiva, né, que é intelectual, quanto motora. Criança que não brinca, que não mexe com as mãos, não fazem atividades, não usa criatividade,
prejudica depois lá na frente, nos estudos e para a vida, né, gente? Questões emocionais. Eu não vou entrar nesse assunto, mas tem que deixar a criança brincar sem estímulo, sozinha, assim, para elas criarem a própria brincadeira, principalmente os pequenos. Se você colocar na frente da tela, dificilmente ela vai querer depois ficar sozinha e criar suas próprias brincadeiras. E esse tempinho aí, você também vai fazendo suas coisas, pode sentar, conversar com o marido, ter o tempo com o marido. A gente dá um jeito, dá uns escapados, principalmente quando a criança é pequena, né? Tá falando que tem que ter o tempo da soneca, que você não deve forçar o seu filho a dormir, mas tem que deixar ele descansar. E se não dormir, tudo bem. Mas todo mundo precisa ter um tempo de descanso diário, inclusive nós. E por falar em descanso, ele tá falando que nós precisamos organizar o nosso tempo para permitir ficar sozinho, aquele tempo que eu falei, né? De você fazer algo que você sinta que é relaxante para você. E ele deixa claro aqui que seu marido também precisa ter o tempo dele sozinho. Sabe, tem mulher que não gosta que o marido vá para futebol, que ele faça as coisas dele, sabe? Mas a gente deve incentivar, sim, nossos maridos a ter o tempo sozinho, porque ele diz que isso também vai fortalecer os nossos relacionamentos, nosso casamento, nosso relacionamento conjugal. Quando o marido tem o tempo dele sozinho e a mulher tem o tempo dela. Vá tomar café com a sua amiga. Aqui em casa é engraçado porque eu, eu sempre saio, né? Embora seja bem menos, eu saio uma vez por mês com as meninas, que é a minha cunhada e a prima, e o meu marido sai uma vez por semana para encontrar, que é o encontro dos meninos, que vai o meu cunhado e o marido da minha prima, entendeu? Eles é o trio ali também de amigos. Embora vá outros lá também que não faz parte, né? Eles fazem o rolê deles e a mulherada faz o rolê delas. E às vezes nós nos encontramos nas casas, ou nós vamos na casa deles com as crianças, ou né, eles vêm aqui. Então é legal a gente ter essa rede de amigos, porque se torna mais fácil, né? Porque é difícil assim. Hoje em dia é complicado, né? Nós pensamos em ficar liberando o marido para ficar saindo sozinho. O que ele vai fazer sozinho? Mas ele precisa sim ter esse tempo sozinho. Vai fazer academia, correr, jogar futebol. Deixa o marido jogar futebol, mulher. Você precisa ter seu tempo sozinho e ele também precisa. Isso faz parte pro relacionamento. Tá aqui no livro, não sei o que eu tô falando. São especialistas em casamento. Ele diz que resolveu vários conflitos, inclusive uma história que eu achei engraçada, vou compartilhar aqui. Ele falou que o marido, ele jogava golfe porque o pai jogava. E aí, todo final de semana, todo sábado, ele jogava golfe. E os dois trabalhavam, o sábado era o dia que a mulher ficava em casa limpando. Só que o marido ia pro golfe. E ela se queixou disso. Enquanto eu estou limpando a casa, ele está no golfe. E depois que ele voltava do golfe, o bonito queria namorar. E ela não estava confortável com essa situação, porque ela ficava no sábado lidando com a casa e o bonito ia jogar golfe. E chegava e ainda queria namorar, né? Então, ele consultou esse casal e ele descobriu que o marido gostava muito mais de namorar, claro, do que do golfe. Então, ele deixou de fazer, né, de ir lá jogar golfe, ficou no sábado com a mulher ajudando na tarefa da casa e depois tinha tempo para ficar com a mulher. Foi esperto, ele fez uma escolha sábia, né, meninas? E é isso. É bom a gente sentar e conversar com nossos maridos e entender o que eles gostam de fazer, se eles precisam também ter esse tempo sozinho, porque nós precisamos ter, né, nosso tempo sozinha, ainda mais que nós sabemos que nós mães, a maternidade suga muito mais de nós, né? Então nós temos que compartilhar também a parte de tempo com as crianças, com nossos maridos e dividir as tarefas. E é exatamente isso que ele está falando aqui no livro. Esse foi o capítulo 2 do livro. E no final aqui eu vou mostrar para vocês as ideias do que eu fiz, que foi um porta-guardanapo com material reciclado. E eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar a minha mesa do Dia dos Namorados. Então, meninas, aqui eu fiz esse porta-guardanapo. Ah, isso aqui nem é um guardanapo mesmo. Eu achei um tecido branco nas minhas coisas, não sei se é forro, ó. E aí eu costurei em formatinho de
guardanapo. Esse aqui não tá o tamanho certo, porque eu vi que o guardanapo oficial 40 por 40. Esse aqui foi um pedaço lá de tecido que eu costurei, fiz uma barrinha mais ou menos, pra colocar aqui no meu porta-guardanapo. Como eu fiz porta-guardanapo? Eu cortei aqueles rolos, sabe, de papel toalha que fala, e eu colei barbante. Eu pintei de vermelho, uma tinta acrílica vermelha, pode ser guache também, porque pega também no papelão. E colei o barbante vermelho. Olha, eu gostei, gente. Aí eu fiz 6 desses aqui. E eu acho que vai ficar bem legal. Eu recortei os coraçõezinhos. Também recortei uns de papelão, que é papel reciclado, você pode fazer. E pintar né, o papelão. Você pode usar papel reciclado. Olha como que um papelão, né, deu pra fazer um monte de coisinhas pra usar no Dia dos Namorados. E a mesa ficou assim, meninas. Eu coloquei uma vela no centro, joguei os coraçõezinhos ao redor. Está aqui meu porta-guardanapo, material reciclado, o lugar americano. Eu coloquei esse prato e esse bolzinho dentro, porque nós vamos comer fondue. E é isso, meninas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. E não esquece de deixar aquele curtir para me incentivar a trazer mais vídeo para vocês.